Bom dia, meu nome é Luiz Henrique, sou da Duodist, uma empresa de tecnologia. Vamos falar um pouquinho hoje aqui de Sigfox IoT e Sigfox. Alguém aqui usa esses aplicativos aí? Alguém conhece esses aplicativos? Alguém consegue ficar sem esses aplicativos? A gente está falando de WhatsApp, de Waze, de Uber. Tudo isso aí a gente está tudo conectado. Então vocês já estão conectados, né? Todo mundo conhece bem isso daí. Eu trouxe aqui uma tecnologia que não usa bateria. É uma tecnologia bem sofisticada, que acho que algum de vocês nem conhece essa tecnologia ou usar essa tecnologia. Eu vou passar para que vocês possam conhecer um pouco dessa tecnologia. O Vidal disse que entregou a idade, disse que usou muito essa tecnologia. Passa aí para o pessoal ver a tecnologia aí. A gente teve uma transformação muito grande aí, né, nos últimos anos. Um avanço tecnológico muito grande, né? Então tem uma foto aqui que eu gosto pra caramba, que é essa foto aqui, quando foi estava esperando a passagem do João Paulo II, né? Foi em 2005. É uma foto manjada já na internet, essa aí, né? Todo mundo, alguém deve conhecer, mas vê as próximas fotos. Fica girando as duas fotos, Renato, para o pessoal ver. Olha a diferença disso aí das pessoas conectadas, né? Tá todo mundo conectando, mandando mensagem para os parentes, pro filho, todo mundo mandando mensagem. E não se passou muito tempo, né? Nós estamos falando lá de 2005, 2013, não se passou muito tempo. Parece que é muito tempo, mas não. O que é um sistema IoT? Não é um negócio revolucionário, são a soma de várias tecnologias que estavam já dispostas e que agora, com o desenvolvimento tecnológico, a gente consegue somar tudo isso e compor um sistema. Basicamente, você tem um sensor que transmite, quando a internet transmite por URF, por uma base station, um sistema de nuvem, onde eu vou ter uma plataforma IoT, que nem está no desenho, e o grande segredo disso é que eu vou coletar muito dado. Então, a internet das coisas vai somar muito dado, tá? E eu vou ter um sistema de analytics que vai analisar esses dados e vai gerar a importância disso. Nós vamos ver mais para frente o que isso vai somar, esse processo do Big Data. A gente conversa um pouquinho mais na frente na apresentação. Então, hoje, tem várias tecnologias de transmissão de rádio, devido ao avanço e à redução de custo. Nós temos algumas redes aí. Então, vocês estão vendo aí no slide aí que vocês têm as redes padrões de GSM, 2G, 3G, são as clássicas, né? Essas redes vão começar a modular também em outros protocolos, então vai ter o lançamento aí do LTE CAT-M1, o LTE Narrowband IoT, e tem outras redes proprietárias que trabalham no espectro não licenciado, que nem Sigfox, LoRa, Starfish e outras aí, mas no cenário aí se destaca bem Sigfox e LoRa. E nós vamos falar um pouquinho sobre Sigfox aqui, a gente vai se aprofundar nisso daí. Mas são essas as conectividades aí, basicamente. Sigfox, o que é? É uma empresa francesa, tá? É uma startup francesa que já está instalada em vários pontos do mundo, tá? Aqui no Brasil, ela começou há 1 ano e meio atrás. A Duodist foi uma das pioneiras a utilizar essa tecnologia, se não a primeira empresa fora da área da operadora que a gente usou essa tecnologia. Ela tem dois fundadores, a Sigfox, o Ludovic, é o que aparece mais, e a parte técnica é com o Christoph, ele que é o responsável aí por toda essa parte de aplicação da tecnologia. Eu estive lá em Labège, ela fica sediada em Labège, perto de Toulouse, lá onde fabrica o Airbus. É uma cidade pequena, Labège, e a sede da Sigfox é lá. Esse é o laboratório do Christoph, tá? Ele tem um museuzinho lá de tecnologia de RF. E a Sigfox fica dentro do IoT Valley, tá? A IoT Valley é uma fomentadora de startups. A Sigfox é a principal startup desse ecossistema. Então lá tem tudo, imagina um lugar que você tem empresas de tudo, de software, prototipagem, antenas, laboratórios, um negócio fantástico lá no IoT Valley.
Quem tiver oportunidade de visitar é legal. Quem tiver oportunidade até de abrir uma startup lá no IoT Valley é bem interessante, eles incentivam muito essa questão de startups. Por isso que eu perguntei quem estava de startups aqui. Vocês podem entrar em contato com a IoT Valley, trocar experiências com eles, trocar oportunidades. Acho que são mais de 40 startups que estão lá no IoT Valley, tá? É uma estrutura bem bacana, bem interessante. A gente fez um treinamento lá sobre antenas, foi bem interessante. Sigfox é uma rede de IoT operada por RF, onde o grande diferencial dela é o baixo custo de operação, tá? E o baixo consumo de energia. Então eu consigo colocar objetos conectados falando com baixa energia. A arquitetura, basicamente, vocês vão ver aí no slide, a gente tem os devices que tem a conectividade Sigfox. Nós vamos ter as base station, onde vai receber essa conectividade, tá? E vamos ter, esses dados são transportados para a nuvem da Sigfox, que a gente chama de back-end. E nesse back-end ficam coletados os dados onde a gente pode fazer a coleta através das aplicações dos usuários finais. Então a tecnologia é bem simples de se falar, tá? É uma tecnologia bem sofisticada na área de transmissão, para poder conseguir tudo isso a um baixíssimo custo e máxima eficiência. Tá? O grande diferencial aí é esse 12 bytes. Não é 12 gigabytes, não é 12 terabytes, é 12 bytes. Tá? Então, a transmissão de dados, cada vez que transmite um pacote de dados da Sigfox, são 12 bytes que são transmitidos. Ok? Dá para fazer muita coisa com 12 bytes? Dá para fazer muita coisa. Tá? Para passar um GPS, uma coordenada de GPS, eu preciso de 6 bytes. Tá? Para passar um dado de temperatura, pode ser 1 byte ou 2 bytes. Tá, ok? E eu posso ter até 1/8 de bytes, porque cada bit ser um flag de um dispositivo do tipo on e off. Tá, ok? E eu também posso não transmitir nenhum dado. Por que essa diferença de transmitir de 0 a 12 bytes? Porque quando eu estou transmitindo dados, eu estou consumindo energia. Tá, ok? Então, quanto menos dados eu transmitir, maior vai ser a durabilidade da bateria desse dispositivo. O outro diferencial da tecnologia é a transmissão de dados na frequência narrowband. Alguém conhece narrowband aí? Alguém conhece o que é narrowband, frequência narrowband? Tá. Frequência narrowband é um tipo de modulação, tá? Modulação em RF. Quando a gente transmite dados, a gente tem que modular, tá? Para ele passar os dados. Então, o diferencial da tecnologia narrowband é que ela usa somente uma frequência bem específica. No caso do Sigfox, nós estamos transmitindo em 902 MHz, tá? E as frequências de guarda, que a gente chama onde estão os canais dessa frequência, são de 200 MHz de cada lado. Então eu consigo transportar os dados num ambiente muito ruidoso, com muita interferência. E aí que é o diferencial da tecnologia. Eu consigo, com um radinho bem pequeno, por exemplo, como esse daqui, transmitir para 8 km dentro da cidade. Tá? Em campo aberto pode chegar a 30 km, tá? 15 km. Estou usando simplesmente 2 baterias pequenas aqui. Então é um diferencial bem grande. Tá? Então essa tecnologia ela se diferencia por usar essa modulação em narrowband. Como que é a cobertura da Sigfox? Tá? O mapa de cobertura na França como exemplo, onde é a maior rede, que é a maior densidade, está aí no mapa. O vermelho na França é o equivalente ao azul dos americanos, tá? Então, o vermelho é o bom e o azul é o não tão bom, tá? Então, onde está vermelho é legal, onde está azul não tão legal. Então, vocês veem que na área vermelha da França está totalmente coberta. Tem uma densidade bem grande lá, muitas antenas instaladas. Alô, alô. Como que está a instalação no Brasil? Onde estão os pontos? Onde estão os pontos vermelhos são a área de maior população do Brasil
é onde está instalada, foi começado a instalar as redes aí. O pessoal do agronegócio aí veio que em Mato Grosso aí tem uma área bem grande já instalada aí. Tem o pessoal de Pato Branco aí também, tá? Então, tem lá na área de Curitiba ali também tá bem forte, a rede já está crescendo bem grande, está bem grande. E a gente fez aqui um escopo mais aqui para a área de São Paulo, Rio de Janeiro, onde começou. Rio de Janeiro está quase totalmente coberto, uma área de densidade. Vocês veem que na área de offshore a gente consegue ir até 50 km de distância de conectividade. Então, para o pessoal que faz desenvolvimento também para offshore, pode ser um negócio bem interessante. Qual que é as vantagens de usar Sigfox? Tá? Então a gente tem uma área de alcance muito grande. Tem o grande diferencial é que você não precisa fazer rede, a rede está lá pronta para usar e é uma rede de custo muito baixo de ser utilizada, muito simples de utilizar. O hardware é fácil de desenvolver, é um hardware simples. O outro diferencial, aquele que eu expliquei da modulação usar narrowband, é que a interferência de RF é bem pequena para esse dispositivo. E voltando às notinhas verdes de dólar, essa rede já está operacional no Brasil, em operação comercial e operação já de gerar demanda. O sistema, eu vou chamar então o Eduardo da WND, ele vai falar um pouquinho e vocês aproveitem para fazer bastante pergunta, porque ele sabe tudo sobre o sistema de rede da Sigfox, da conectividade, plano de instalação, como que é isso, como que atende os usuários, o ecossistema técnico. Tem o Zé Almeida ali que está conversando lá no fundo, depois ele pode vir falar um pouquinho também aqui, ele também vai dar a WND. Eu vou passar a palavra para eles aí. Vocês vão fazendo pergunta que vale o bombom aí também, a gente dá um incentivo, quem fizer pergunta ganha um bombom. Eu estou conhecendo ainda esse internet das coisas, assim, eu fiquei... Como é que essas cidades, elas se comunicam? Isso tem servidores em cada cidade, internet, como é que elas... Tipo, eu tô lá em São Paulo, exterior do Rio Grande do Sul, vou conseguir fazer meu dispositivo funcionar no Mato Grosso de forma instantânea. Como é que funciona isso aí? Essa é uma rede em formato em arquitetura estrela. Ou seja, como uma rede celular. Então você tem antenas, e cada dispositivo se comunica com as antenas. Não existe conceito de mesh. Essas antenas, as base stations, elas vão... tem uma saída, tem um backhaul, que vai para um único back-end, que é o back-end da Sigfox WND. Então, não existe a necessidade, não há necessidade de você ter servidores locais. Porque este servidor, o back-end, é um back-end que está na nuvem. Tá? Por meio de uma VPN, ele se comunica, cada base station se comunica com o nosso back-end e os dados são armazenados ali. Lá no caso do meu estado, lá no Pará, a gente tem dificuldade assim com a taxa de transferência, no caso máximo que a gente tem na rede, porque a gente tem uma rede assim, a gente tem uma rede um pouco precária no caso, nesse sentido. Aí eu queria saber, no caso, qual mais ou menos em média a infraestrutura necessária, mas em taxa de download e upload que seria necessária para rodar, no caso, esse back-end da Sigfox. Vamos lá. Taxa de dados. A gente põe o backhaul da radiobase até o nosso servidor. Então você não precisa se preocupar com isso. Tá? Mas o nosso sistema inteiro trabalha com taxas de dados bem baixinhas. A ideia é você mandar mensagens muito otimizadas que te permitam controlar as coisas. Então a nossa radiobase precisa de 512 kilobits, tá? Para o servidor. Mas isso você não se preocupa. Tá? O importante de Sigfox é o seguinte: vocês gostam de RF? Mesmo que gostem, não se preocupem, porque a gente está colocando a rede. A ideia é ter uma rede que vai cobrir todos os lugares e vai ser tão disponível quanto eletricidade ou água. Você usa, tá? Num preço muito baixo. O conceito da LPWAN, só resumindo, o conceito é o quê? Mandar dados a longas distâncias, com consumo baixo de energia, correto? Para poder usar baterias e outras coisas desse tipo. Nós temos o compromisso também de não gastar bateria, porque imagina colocar um carregador USB no cachorro, coitado, né?
ele vai transmitir onde está andando pela casa, se ele se perder, mas todo dia ele tem que dormir 8 horas pendurado no carregador. Isso aí não tem sentido. E outra coisa curiosa no LPWAN é a questão das taxas de transmissão. Nós não podemos pensar no LPWAN como se fosse um rádio, uma televisão. Fica o dia inteiro transmitindo bilhões de dados. Não é essa a ideia. Como a faixa usada é a faixa do ISM, que é compartilhada, eu preciso transmitir um pacote e ter um tempo entre o outro. Ah, então eu posso mandar vídeos? Não, não pode. Muito grande o pacote. Posso mandar em tempo real? Fazer um rastreamento a cada 3 segundos? Mandar? Não pode. Você começa a sobrecarregar a faixa de frequência, então não sobra espaço para os outros devices. Entendeu a questão do time sharing do tempo? Então, o desafio de todo esse trabalho é o quê? Nós atendemos o espectro no ar, o tempo de transmissão, a potência máxima, permitir que você fala um número bonito, né? Terei bilhões de dispositivos conectados, bilhões, isso. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Você acha que tem espaço no espectro de frequência para ter? Não tem. Você acha que a rádio base, não importa de quem é a tecnologia, vai receber bilhões de devices ao mesmo tempo? Não vai. Então nós temos que partilhar o tempo. Baseado nisso, temos um problemão, né? Posso mandar vídeo, voz, imagem? Não, não vai mandar. O que eu vou mandar? Localização, temperatura, pressão, porta aberta, porta fechada, um velhinho que caiu porque o sensor sentiu que ele caiu, um detetor de incêndio, coisas que mandam informações esporádicas. Bom, vamos então falar sobre o que interessa aqui. Vamos falar sobre o LoRa. O LoRa é uma tecnologia muito similar à da Sigfox. Eu transmito pacotes pequenos, de tempos em tempos. O que muda é o tipo de modulação e o tipo de uso da faixa. Perfeito? Existe uma associação chamada LoRa Alliance, no qual você tem todo o sistema de protocolo que você tem que se obedecer para poder dizer que o seu equipamento é LoRaWAN. Tá? A LoRa Alliance, ela define faixas de trabalho e frequência para cada país. Então existe faixa americana, faixa europeia, faixa chinesa, agora tem faixa australiana, faixa da Índia, tem várias faixas diferentes. Só vou adiantar um caso curioso. Aqui no Brasil estava se estudando com a faixa americana. Só que agora saiu dia 2 de janeiro um ato normativo da Anatel fazendo alguns ajustes na norma, que praticamente joga o Brasil na faixa australiana. O problema é um só. Ainda não está no mercado uma quantidade disponível decente de equipamentos para a faixa australiana. Ou seja, vai demorar um pouco para que nós possamos trazer uma rede e fazer ela funcionar. Tá? Para testes usa-se a faixa americana, mas infelizmente nós vamos ter que nos adaptar e esperar os fabricantes agora fornecerem equipamentos e modems e roteadores na faixa australiana. Bom, características exatamente iguais a de todos os sistemas de LPWAN. Longo alcance, baixo consumo, longa vida de bateria. A tecnologia LoRa funciona exatamente igual à tecnologia do Sigfox. É um sistema estrela também. Eu tenho os devices, as estações que chamamos de gateways, eles chamam de rádio base. O celular chama rádio base também. Dos gateways ou estações, elas vão para um servidor de rede, correto? E esse servidor de rede direciona para o servidor de aplicação. Já fazendo uma pequena comparação, no caso deles, da Sigfox, que também é sensacional, o servidor de rede de aplicação praticamente está lá. Ele só faz um callback para a minha estrutura. No LoRa não. No LoRa não tem rede pronta, não tem rede pública. Como assim não tem rede? Quem vai montar a rede? Você. Então você quer montar um sistema com LoRa? Ainda não existe um operador LoRa. Então você vai comprar gateways, vai investir na sua infraestrutura. E onde é que eu ganho com isso? Você não paga a infraestrutura do network server, porque ela é sua, mas paga a estrutura da rede. Por exemplo, vou montar um condomínio de mansões com 40 mansões lá no local X que não tem nada lá. Como disse o meu amigo Ivan, né? Será que é viável, em termos de contas, fechar negócio ou colocar uma rádio base para pegar 40 casas? Pode ser que para mim não é negócio, mas para o LoRa talvez seja. O dono do condomínio põe um gateway, gasta lá 6, 7 mil reais, 5 mil reais e monitora aquele deploy. Você entende a diferença de negócios interessantes? Ou seja, cada caso é um caso.
Ah, mas o camarada vai montar um condomínio com 8.000 apartamentos. Opa, 8.000 apartamentos talvez já seja mais barato você colocar a rede dele do que ter que colocar 30 gates para cobrir todo aquele condomínio. Tudo é negócio. Falamos em tecnologia, falamos em hardware, em software, mas no final das contas, quando a gente senta, negócios. Qual é a vantagem? Por isso que eu te falei, como desenvolvedor, o meu trabalho é fazer o quê? Desenvolver o melhor projeto para você. Então você vai chegar e falar, tá, eu quero fazer um projeto para este tipo de aplicação. E eu vou verificar qual é mais vantagem. Isso aqui é um device. Na prática, você tem um monte de devices que vão ser vistos por várias estações que vão mandar para o rádio base. Quanto mais estações você tiver, maior é a sua cobertura. E as suas network servers vão mandar para o seu application. Então você pode ter lá um computador que fala, este pacote que eu recebi é dele e ele monitora pressão de caldeira da fábrica. Manda para ele. O network server recebe o pacote, não, esse pacote da empresa de luz, vou mandar para a empresa de luz. Esse processo é igual para qualquer tipo de rede desse tipo, tá? Sempre assim que funciona. Geralmente, o seu trabalho estará ou nos devices, ou aqui no Application Server. A rede de antenas e de Network Server que faz o recebimento dos dados e transmite, geralmente é terceirizada. Fazendo um comparativo, o Sigfox também. Você vai desenvolver o device, a rede é dele, o network é dele. Ele manda para o seu application. Então você está sempre nas pontas, ou no application ou no device. Depende do seu ramo de trabalho, onde é que eu vou ganhar dinheiro aqui. Eu e o Emerson temos parceria de desenvolvimento. O nosso trabalho está lá na esquerda. Nós fazemos devices. Eu conheço gente que não sabe nem o que é hardware, não faz device, mas o camarada está do lado de cá. Ele faz o que? O front-end, né? A aplicação, a página web, o aplicativo do celular. Então depende de onde você vai ganhar o seu dinheiro. Isso que é interessante do LoRa, em particular, é essa capacidade que nós temos de fazer os downloads de dados. Eu posso tanto mandar a mensagem e não quero saber se ela chegou, mando. É mais ou menos a brincadeira, é chamar o SAMU, né? Você chama, se ele recebeu, você não vai saber nunca. Você manda a informação e paciência. E existe um outro formato no qual você manda a informação volta com acknowledge. Toda a informação volta com acknowledge, se você quiser. Geralmente o pessoal pergunta assim, legal, vou fazer um controle remoto usando o IoT, né? Vou usar ou o LoRa ou o Sigfox fazer um controle remoto. Eu aperto o botão, o sinal sai daqui, passa na antena, chega no network, do network volta para a antena, vai para um device e acende a lâmpada. Desculpa, não vai funcionar. Apertei aqui, a lâmpada acendeu na China, não vai funcionar. Por quê? A maioria dos devices de IoT não recebe dados a hora que quer. Nesse caso aqui, o LPWAN, ele recebe resposta. O que significa isso? Eu quero acender aquela lâmpada. Como é que eu faço para acender? Você não faz, você fala para o network server o seguinte, querido network, quando a lâmpada falar com você, você pode, por favor, devolver uma acknowledge para ela pedindo que seja acionado? Como é que você faz também uma outra situação curiosa, que alguém perguntou aqui se é possível um dispositivo mandar informação para outro. No LoRa também não existe rede mesh, ou seja, não existe comunicação entre devices usando o LoRaWAN. Mas é possível, via LoRa rádio, eu usar ele como se fosse um transceptor de rádio. Isso é possível. Só que aí tem um detalhe, você é responsável por toda a comunicação, pilha, qualidade, recepção, perdeu, não perdeu, manda de volta. Para que serve a comunicação LoRa rádio? Só para você validar a tecnologia, muito bom, não precisa do gateway. Eu ponho um transmissor aqui e vou andar de carro para ver o alcance dele. Tá? Não é homologável. Também não é homologável. Então ele serviria como uma espécie de desenvolvimento. Já que eu não tenho ninguém fazendo as estações rádio base públicas e nem alugando espaço, eu posso via rádio fazer testes de deslocamento. Tá?